Olá, você é muito bem-vindo por aqui, nesse canal que tem por objetivo compartilhar a vida cristã de uma forma prática, dinâmica, leve, funcional e, sobretudo, aplicável no nosso dia a dia. Estamos numa série respondendo a pergunta como será o fim dos tempos e já falamos sobre o princípio de dores, sobre o surgimento do anticristo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Para algumas pessoas, o arrebatamento da igreja é um conceito escatológico, que é alvo apenas de estudo e de suposições de algumas correntes teológicas. Mas para aqueles que andam com Jesus em um relacionamento diário, vivo, crescente, o arrebatamento é um fato que se dará a qualquer momento num abrir e fechar de olhos. E por isso, essas pessoas que se relacionam com Jesus, elas conservam e aumentam um nível de expectativa muito grande sobre a volta do Senhor. Paulo, falando sobre isso para a igreja de Tessalônica, ele disse em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que interessante, Paulo diz que dois acontecimentos muito importantes se darão por ocasião da volta de Jesus: mortos ressuscitando e vivos subindo arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E esses dois acontecimentos acontecerão logo após o toque das trombetas de Deus. Essa explicação que Paulo faz à igreja de Tessalônica é uma explicação muito importante para nós fundamentarmos a nossa fé na questão do arrebatamento da igreja. Um fato que acontecerá e que, segundo o próprio Senhor Jesus, é uma realidade que nós precisamos manter sempre acesa, uma esperança sempre viva dentro dos nossos corações. Algumas pessoas se perguntam, mas quando acontecerá o arrebatamento? E Jesus sinaliza dois pontos importantes que antecedem o arrebatamento. Primeiro, o início, o princípio de dores. Se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe o primeiro vídeo dessa série, Como Será o Fim dos Tempos, que eu falo detalhadamente sobre o princípio de dores. Mas o princípio de dores está narrado por Jesus em Mateus 24, do 1 ao 8, onde ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala sobre pestes, ele fala sobre terremotos, ele fala sobre o surgimento de muitas pessoas que virão em nome de Cristo e que os discípulos precisavam estar atentos a todos esses sinais. E Jesus termina o versículo 8 classificando tudo isso como o princípio de dores. Então, esse espaço de tempo chamado princípio de dores é um grande sinal de que o arrebatamento da igreja se aproxima. Mas não temos apenas esse sinal. O segundo sinal é o surgimento do anticristo, do homem do pecado. E para você saber mais detalhes sobre isso, acompanhe a parte 2 do Como Será o Fim dos Tempos, onde eu falo especificamente falando sobre o surgimento do anticristo, o homem do pecado. Então, se cumprindo esses dois sinais, acontecerá o arrebatamento da igreja. O dia e a hora sobre o arrebatamento ninguém sabe precisamente falar. E alguns já erraram muito no passado por tentar definir dia, mês e ano para a volta de Jesus. E em Mateus 24, 36 está escrito que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, só o Pai é conhecedor deste momento, desse dia, dessa hora da volta de Jesus. Então, afinal de contas, qual deve ser a nossa atitude enquanto não se cumpre a volta de Jesus, uma vez que ela se aproxima?
Como nós aprendemos no vídeo 2, que fala sobre o surgimento do anticristo, a plataforma mundial para o surgimento do anticristo está pronta, está preparada. Então, enquanto Jesus não volta, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser de vigilância. Vigilância, cautela, no sentido de alguém que vai participar de algo muito importante e que não pode se distrair com coisas comuns, com coisas que vêm e vão. Veja que no próprio capítulo 24 de Mateus e nos versos 42 a 44, Jesus disse assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Olha que interessante. Jesus fala sobre um dono de uma casa que, se soubesse a hora que o ladrão viria, ele redobraria a sua vigilância para que a porta da sua casa não fosse arrombada. E quando eu olho para esse texto bíblico, eu fico pensando o quanto ele é aplicável na nossa vida, porque nós somos a casa de Deus. E sendo a casa de Deus, nós precisamos estar vigilante para que ela não seja invadida, para que ela não seja invadida por pensamentos, por incredulidade ou até mesmo por dúvidas sobre a volta de Jesus. Viva na prática um relacionamento diário com Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame as pessoas como você ama a si mesmo e aumente as suas expectativas, porque a volta de Jesus acontecerá a qualquer momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.